Olá, lançadores de semente. O vídeo de hoje eu queria começar um pouquinho diferente dos outros que já estão na página do YouTube, aqui do Lançando Sementes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Sobre uma pergunta, né? Meio que uma metalinguagem. Eu gostaria de perguntar se vocês já se viram em uma situação em que uma pessoa ou pessoas fizeram perguntas para vocês, ou uma pergunta em que a situação ficou meio como descascar um abacaxi. Eu vou me fazer clara, né? Vou me explicar aqui. Aquelas perguntas um pouco cabulosas, um pouco que às vezes, na maioria das vezes, né, a gente não tem tanta segurança para responder, ou então é uma resposta que vai deixar o clima um pouco mais tenso, mais sombrio do que a pergunta já deixou, né? E o texto que está na nossa página no Instagram, da quinta-feira passada, é justamente sobre isso. É uma situação em que eu vivi com um colega de faculdade, em que eu fui questionada sobre o estilo de vida cristão, que na época que ele me fez essa pergunta, eu vivia, e glória ao Senhor Jesus, ainda continuo vivendo. Eu já havia professado a minha fé no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e quando acontece esse processo de conversão, há uma mudança, né? A gente passa a ser uma pessoa que era um passado, e um presente totalmente diferente, né? E nesse meio termo a gente tem esse encontro com o Senhor Jesus. Eu fui perguntada se o estilo de vida que eu passava agora a levar, né, em que muitas coisas que o mundo aprova, que o mundo faz, não estava fazendo mais, né? Já não fazia, e havia outras coisas que realmente seriam cortadas da vida. Havia uma real mudança em mim, né? E foi me questionado se com isso que eu vivia, se fosse mentira. Se tudo que eu estava falando em relação ao Senhor, que vem para curar, que vem para vivificar aqueles que estão mortos, né, estão para o mundo, se fosse mentira. E o tempo passasse e eu me desse conta disso, e assim, meio que eu teria deixado de aproveitar a minha vida, né? E justamente foi essa situação, essa pergunta que naquela época, por eu ainda estar caminhando na fé, em um certo momento eu meio que paralisei. Não por desacreditar em nenhum momento do que eu havia já falado para ele, para essa pessoa, mas pelo fato de duas coisas. Primeiro é o quanto esse meu colega estava perdido, em relação ao mundo, em relação à cosmovisão que ele tem do mundo, né? Que infelizmente ainda não é uma cosmovisão cristã, por meio da lente do Evangelho, da lente de Cristo, né? E segundo, pelo orgulho que eu agora vejo que eu senti no momento dessa pergunta. Porque eu fiquei, como assim? Tudo que eu já havia falado, tudo que a gente já vem conversando, ele ainda não percebeu que o Senhor Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E nisso eu vi um certo orgulho em mim, em querer que fosse por minha força, né? Pela forma como eu estava falando, e não esperar o agir do Espírito Santo na vida dele, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? E diante disso, dessa pergunta, houve um tempo, eu respirei e consegui responder. E essa resposta que eu dei para ele, outras vezes, várias vezes, vem à minha mente em situações que eu vivo, né, que a história vai se repetindo, mas graças a Deus com um certo nível de maturidade na resposta e no que eu sinto, que eu respondi que tudo bem. A gente tivesse 2 meios de pensar acerca da resposta dessa pergunta que ele tinha me feito. Se realmente fosse mentira, né? Se no futuro tudo que havia sido, que eu creio, né, na palavra, fosse mentira, né? O máximo que eu teria feito vivido em santidade, vivido em prol do meu próximo, amando ao meu próximo como eu me amo, e tendo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, o único Deus que eu adoro, que propaga a paz, propaga o amor, Ele é o amor.
em ajudar, né, em ter a fé com obras, né, não a salvação por meio de obras. O máximo que eu teria feito era propagado a paz. Agora, se o contrário disso tudo que eu tinha falado acontecesse, e se for verdade, e né, a gente sabe que o que ele teria ganho, né? Tentando ganhar o mundo, tentando viver uma liberdade que beira a libertinagem, em que há condenação, né? Em que não há frutos do Espírito, somente frutos da carne, em que há um vazio que só pode ser preenchido por Cristo. E que só tem essa vida para a gente se arrepender dos nossos pecados, né? E confessar o Senhor Jesus. Não vai haver outro tempo, não vai haver outras vidas, não vai haver outras oportunidades a não ser essa. E diante disso, também tem falado muito, ardido muito em meu coração, a passagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, que nos últimos dias eu venho meditando muito nela, e eu gostaria de ler aqui para vocês, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20. Estava, né, o Pedro e o João falando, né, para a multidão, e o Pedro, diante de todo o seu discurso, ele no versículo 20 ele fala, né, por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? O Senhor Jesus, ele é vivo, ele é um Senhor, um rei que está reinando, está no seu trono, que morreu e ressuscitou, que vai voltar para nos buscar, né, a sua igreja, o seu povo, e que ele ainda é um Deus que opera milagres, que cura, que restitui casamentos, que restitui relacionamentos, que viver para ele ter lucro, mesmo que nós que nós sejamos perseguidos, mortos, em que haja falso testemunho ao nosso respeito. Ele é um Deus que está presente, é um Deus imutável, é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que Davi servia, que teve muitas vitórias. É o Deus que fez Paulo viver em meio a perseguições, mas não desistir, guardar a sua fé, guardar a sua carreira e ter a vitória em Cristo Jesus. E Pedro aqui, ele foi muito sábio quando ele disse, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu glorifico a Deus por, naquela época, eu ter tido essa coragem de falar, de ter feito esse texto guiado pelo Espírito Santo, que está lá na página do Instagram, do Lançando Sementes, e nos dias de hoje ainda a palavra dele falar comigo e mudar, me mudar dia após dia em rumo a uma maturidade cristã, em rumo a ter mais consciência, mais maturidade, mais anseio pela palavra dele para ajudar outras pessoas que estão perdidas. E a pergunta que eu deixo aqui para você é, se você tem falado do que você tem visto e ouvido nessa sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Se você está lançando sementes, sem se importar se o terreno ele vai ser fértil. Nós temos que lançar, nós temos que ir e falar do que o Senhor está fazendo e do que o Senhor já fez na sua vida e continuará fazendo até que Ele volte. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui falando com vocês, lançadores de semente, e que minha oração é que vocês tenham um coração que arde para falar do que o Senhor está fazendo.